pra mim ficou um pouco confuso porque foram várias apresentações e eu não consegui ver a linha guia da história, digamos assim. O que, que a gente vai acompanhar de verdade aqui? A gente vai acompanhar a busca do Ayano, a gente vai acompanhar a, a relação da Lisa com o Ayano, aprendendo sobre magia. A gente vai acompanhar qualquer treta com o pai dela, sabe? Pareceu que teve muitas coisas ali, eu não entendi exatamente qual que é o mote central da história. A princípio eu imaginei, por ela ser a personagem a ser apresentada aqui, que a Lisa seria a nossa personagem protagonista. Porém, se ela vai junto com o Ayano em busca do pai dele e tudo isso mais, assim, me parece que o Ayano cumpre mais o papel de protagonista da história. Ou seja, é a motivação dele que move a história pra frente, não a motivação da Lisa. Aí talvez a Lisa poderia ser a personagem principal. Que seria assim, como a gente poderia diferenciar a personagem principal de protagonista, né? A maioria das vezes eles são os mesmos. O personagem principal ele seria o personagem ali, que é o que o nome diz, né? O personagem principal, o personagem que a gente está vendo o tempo inteiro, o personagem ali no qual a história gira em torno. E o protagonista, ele, como o nome já diz, ele é o personagem que protagoniza as cenas, é o personagem que age proativamente em relação às cenas. Então, como eu falei aqui, no caso, é o objetivo do Ayano que move a trama. Ele quer encontrar o pai dele tá nesse negócio e tal. Beleza, então, Ayano, sabe? Se você tira a Lisa da história e me apresenta essa sinopse, Ayano quer buscar seu pai que está escondido, blá 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 blá, parece que a história segue a mesma. Claro que, fazendo a história mesmo, isso não é, mas o que eu quero dizer é que, a princípio, é só o Ayano sozinho que tem uma busca e que move a trama. E aí talvez a gente acompanhe essa busca através dos olhos da Lisa e através realmente das motivações que ela vai tendo em realmente ajudar o Ayano. Não é porque ela é a personagem principal que ela não pode ajudar alguém e seguir assim. Ela vai ser meio que coadjuvante na história do Ayano, porém ela vai ser personagem principal para a história mesmo, a Suave Arte da Magia. Eu não entendi o que é a Suave Arte da Magia, no sentido de que fala, ele está estudando e está... Como é que é? Cadê? Juntos. Investigam as raízes da Suave Arte da Magia. E com essa tal de Irima Sadako que eu não entendi qual que é a função dela na história. Se é ela que sabe... Não, porque ele já fala que apresentou magia para ela. Então não sei qual que é a função da Irima Sadako na história, mas talvez seja só alguém ali para fechar o grupinho com 3. Então, a princípio, realmente eu vou deixar ela como coadjuvante, vou ignorar a presença dela. Mas, de novo, a gente precisa, nesse caso, de uma motivaçãozinha para Lisa. Mesmo que seja uma motivação tipo assim, eu quero conhecer mais sobre isso. Ou, sei lá, a motivação dela é que ela se apaixonou pelo Ayano e aí por isso ela quer ajudar ele. E aí talvez ao longo da história ela vai criando uma motivação, ela vai entendendo melhor a situação e criando mais uma motivação para ela começar a assumir mais o protagonismo da história. Deixar ali o Ayano não ser mais o protagonista, o cara que toma todas as atitudes e que o objetivo dele move a trama. Talvez ela até pode se contrapor com ele em algum momento, ao descobrir que, sei lá, que ele estava indo atrás do pai dele e vai ficar do lado do pai dele, não se opor nesse caso. Então, na minha opinião, na minha concepção, é o que poderia funcionar aqui na história para a Lisa ela assumir mais esse papel de protagonista e ser mais interessante, porque o grande problema de não ter o personagem principal como protagonista é que pode vir a se tornar um personagem meio chato, que é aquele personagem que só reage às coisas, personagem que não move nada, que não busca nada. Então, para não cair nesse erro, para não cair nesse problema, a Lisa realmente ela tem que ter ali uma noção bem clara daquilo que ela quer, ainda que não seja o objetivo dela que movimenta a trama, né, que é o Ayano, mas que ela saiba muito bem, tipo, não, eu quero também ir atrás por causa disso, sabe? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, por que ela está ajudando o Ayano, por que ela está seguindo ali, a ponto de que talvez até depois esse objetivo se torne mais forte ainda, e a partir desse objetivo se tornar mais forte ainda, ela pode até, como eu disse, assumir o protagonismo, e aí sim o objetivo dela é guiar a trama. Vamos supor de novo que o Ayano, ele está indo atrás do pai dele, e em algum determinado momento da história ele descobre que o pai dele é o vilão, e aí ele começa a mudar um pouco a sua atitude e em vez de ir contra o vilão, tipo assim, vou enfrentar meu pai, vou confrontar meu pai, ele começa a pensar em se juntar já que o cara é o pai dele, sabe? Ele não tem essa motivação de ir lá e derrotar o pai. E aí, a esse momento da história, a Lisa já estava convencida de que não, eu tô ajudando o Ayano e a gente vai
derrotar esse cara, porque esse cara é mau. E aí quando o Ayano vira de lado, aí a Lisa se viu obrigada a deixar de seguir ele e começar assim tomar o protagonismo da história e guiar a trama, que é vamos derrotar esse cara. Então o Ayano guiava a trama até boa parte da história. Em algum determinado momento da história, isso é quebrado, mas a Lisa estava ali sempre com ele, e a partir desse momento eles vão em caminhos diferentes e a gente continua acompanhando a Lisa agora com o objetivo dela, que era o mesmo que o do Ayano no começo, guiando essa trama. Eu espero que não tenha ficado muito confuso o que eu falei. Torço mesmo para que não tenha ficado muito confuso. Porque a ideia é que o seu personagem principal ele tenha um objetivo claro, e esse objetivo claro, de preferência, guie a trama e leve ele para a trama. Porque se isso não acontecer, tem muita chance de ele virar um personagem passivo e reativo, que as coisas acontecem com ele e ele só reage a essas coisas. E aí ele não vira um personagem interessante, um personagem carismático, um personagem que a gente consegue se importar e que parece que, tipo, que tá contando alguma coisa, sabe? Todo mundo já teve aquela pessoa, já conheceu aquela pessoa que, tipo, várias coisas boas acontecem com ela e ela, tipo, parece que não aproveita nenhuma oportunidade, ela não se move pra fazer nada, fica reclamando às vezes da vida e tal, mas ao mesmo tempo ela mesmo não toma atitude de fazer nada. Você fala, caramba, mas faz alguma coisa, sabe? Ninguém gosta dessa pessoa. Então não use essa pessoa como protagonista da sua história. Você pode até ter um personagem assim, mas de preferência que não seja o protagonista. A não ser que o objetivo da história é mudar esse personagem. É ele começar assim e aí ele aprender a se tornar uma pessoa diferente. Porque aí a gente vai ter uma antipatia com ele de imediato e depois a gente vai construir, vai se importando com ele ao ponto que vai chegar ele vai virar um personagem que a gente vai admirar. Não estou falando que esse é o caso da Lisa. Aqui da Lisa é Higashikata. Estou falando que tem que tomar cuidado para isso não acontecer. É só isso.